Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Aqui estamos para agradecer ao Senhor pela vitória de Cristo na cruz. Nós estamos aqui como família, representando e também unido com a Igreja de Cristo, onde quer que chegue a nossa voz nesse momento. Esse domingo é um domingo especial para nós cristãos. É o domingo da vitória, é o domingo da ressurreição, é o domingo de Páscoa. Para nós tem um significado diferenciado. Entendemos que esse é o principal domingo na vida dos cristãos. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, seria vã a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa fé tem sentido. Nós estamos na direção certa e podemos de fato crer no amanhã. Eu convido você a se unir a nós nesta celebração de ação de graças, nesse culto de Páscoa na ressurreição do Senhor. Feche os teus olhos, convide a sua família, quem estiver junto com você, pegue a sua Bíblia, se possível, e vamos assim falar com o Senhor. Deus eterno, nós te louvamos, Deus, pela graciosa oportunidade de poder, Senhor, te louvar. De poder, Deus, render graças a Ti, pelo sacrifício de Cristo na cruz, para perdão dos nossos pecados, pela ressurreição de Cristo, para nos garantir vida eterna. Nós te louvamos, Deus, porque não há na existência humana e não há palavras, ó Deus, dada entre os homens, capaz de expressar a profundidade, a extensão, ó Deus, na sua plenitude, o amor de Deus. Nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, e convidar o Senhor para ser o centro desta celebração, pois Tu és a razão da nossa existência, Tu és a razão, ó Pai, do nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe esta celebração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 117. Salmo 117. Diz assim a palavra do Senhor: Louvem a Deus o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. O convite é para louvar, o convite é para adorar ao Deus Todo-Poderoso, que abriu mão da eternidade, que abriu mão da sua glória, e se humilhou assumindo a forma humana, e veio em nosso resgate, e se entregou para a nossa salvação. Esse domingo é o domingo da esperança, é o domingo da vitória, e nós vamos cantar, adorar ao único que é digno, porque Ele é único e Ele é digno da nossa adoração. Cante, adore junto conosco. A honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti.
consagro todo meu ser a ti. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos fazer leitura do Antigo Testamento, que fala sobre a Páscoa judaica, para que a gente consiga entender a Páscoa cristã na ressurreição do Senhor. Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 20. Livro do Êxodo, capítulo 12, 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. 5. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, coma depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram, quando eu estiver castigando o Egito. Eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem este dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Durante 7 dias vocês comerão o pão sem fermento. Por isso, o primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer o pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulso do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que os tirei do Egito. Tirei então as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais para filhos, desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias, não coma nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Palavra do Senhor. E aqui nós aprendemos 2 coisas importantes para a gente, então, dar continuidade na nossa celebração. A Páscoa judaica foi instituída, foi estabelecida por Deus no evento da libertação do Egito. E o sacrifício do animal, o seu sangue, então foi o sinal
de livramento e salvação da casa dos israelitas, ou seja, os seus filhos não foram atingidos. Mas também as ervas amargas eram justamente para permanecer a memória do sofrimento que tiveram no Egito. O pão sem fermento, aqui significa essa mudança do velho para o novo. Não apenas a colheita, que é o sentido e vai continuar na história de Israel, mas também a velha vida no Egito e a nova vida que eles teriam na presença do Senhor, então na terra prometida. Esse é um memorial estabelecido. Aqui encontramos o cordeiro, que é imolado, que é sacrificado para a salvação dos filhos de Israel. Da mesma forma que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado, agora de uma vez por todas, definitiva, para a salvação de todo aquele que nele crê. É nesse sentido, é nessa festa que nós vamos, nesta noite, adorar o Senhor. Nós vamos bendizer o seu nome. E eu convido você, neste momento, a consagrar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Nós vamos apresentar o fruto do nosso trabalho. E aí você pode consagrar. Nós vamos consagrar aqueles que já entregaram, que já está conosco, já está com a igreja. E você também que ainda vai entregar, você tem a oportunidade agora de apresentar as tuas sementes, o teu dízimo, a tua oferta. Aí depois você, pastor, o que fazer? Se você ainda não ouviu orientação, procure a tesouraria da nossa igreja. Procure as pessoas responsáveis, seja a própria tesouraria aqui em Feira de Santana, ou em Serrinha, ou em Capela do Alto Alegre. Nós vamos orar e consagrar o Senhor agora. Eu peço à nossa presbítera Sileuza que ore ao Senhor consagrando os dízimos e ofertas ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque no meio da batalha, Senhor, nós rompemos em fé. Amém. Deus, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que os irmãos, Senhor, que os teus filhos, Pai, depositaram no teu altar. Verdade, Deus. Deus, pela fidelidade, pelo amor de cada um para com a obra, Pai. Sim, Deus. Deus, que o Senhor venha acrescentar os celeiros dos seus filhos, Pai. Amém, Deus. Que o Senhor venha continuar derramando bênçãos sem medidas na vida dos teus filhos, Pai. Amém, Deus. Nós te agradecemos por esses dízimos, te louvamos por essas ofertas, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. A palavra do Senhor, ela diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 12. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice, e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra do Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que a Páscoa cristã, a verdadeira Páscoa,
ela não é representada pelo coelho e nem tampouco por um ovo de chocolate. Essa Páscoa do coelho e do ovo de chocolate, ela é uma Páscoa pagã, ao mesmo tempo comercial, que é onde o comércio faz uso, lança mão, para então vender seus produtos. Mas o que eu quero falar não é sobre a Páscoa pagã, nem sobre o comércio no período da Páscoa. O que eu quero falar, na verdade, é sobre a Páscoa de Cristo. A missão de Deus, a missio Dei, o resgate de todo aquele que crê. Eu quero falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E isso é determinante para mim e para você. O texto lido, e assim registrado pelo evangelista Lucas, ele fala então que Jesus havia dito já algumas vezes aos discípulos, ainda na Galileia, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores. Era necessário que ele fosse julgado, condenado, morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. Aqui nós encontramos neste momento justamente esta palavra na boca daqueles dois homens de Deus, daqueles anjos que anunciaram às mulheres que Jesus havia ressuscitado. É interessante que a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Jesus venceu a morte. Jesus não desistiu de nós. Ele vive. E aí eu quero destacar nesse momento a primeira lição aqui. O texto diz, e eu quero que você acompanhe comigo e todos, desde a minha família que está aqui e você que nos ouve neste momento, o que diz o versículo de 1 a 3, ele resume o seguinte, que era domingo bem cedo, as mulheres tinham preparado então o perfume, queria então cuidar do corpo de Jesus, embalsamar, perfumar o corpo do mestre. Era uma tradição, era um procedimento comum, mas também carinhoso, respeitoso. E ela se dirige até o túmulo de Jesus, onde havia uma pedra enorme na entrada. Mas para a surpresa daquelas mulheres, quando chegaram ao lugar, a pedra estava removida, estava fora do lugar, o túmulo estava aberto, e pasmem, como elas ficaram perplexas. Jesus não estava ali. E agora aquelas mulheres, como diz os próprios evangelistas, né, numa outra passagem, o que fizeram com o corpo do meu Senhor? Porque aqui elas ficaram sem saber, Lucas diz, sem saber o que pensar. O que aconteceu com o corpo do meu mestre? E apareceram então dois homens vestidos de branco. E então anuncia, questiona primeiro, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, bíblica, o que está aqui, do versículo 1 ao 3, o primeiro destaque, no domingo bem cedo, o túmulo estava vazio. Como Jesus disse, o domingo bem cedo, a madrugada, o romper da manhã, o alvorecer, Jesus então brilha para a nossa esperança. Digo, Jesus ressurge, Jesus ressuscitou. As mulheres agora têm uma ótima notícia. Mas aí vem o segundo destaque, dos versículos 4 ao versículo 6. E eu quero seguir passo a passo o que a palavra está trazendo para nós. Os versículos 4 a 6 podemos resumir da seguinte forma, segundo destaque. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Foi a palavra então dos anjos. Por que vocês vieram embalsamar? Por que vocês se prepararam para cuidar de um morto? Quando ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Igreja do Senhor, Jesus vive. Homem, mulher, você que nos escuta, jovem, adolescente, criança, Jesus ressuscitou para a nossa alegria. Amém, Jesus. Aleluia. A esperança vive. Glória A esperança, ela ressuscitou. A esperança não é a última que morre. A esperança é Jesus.
e ela vive para todo sempre. A esperança venceu o pecado, a esperança venceu o medo no Getsemane, a esperança venceu a morte no Calvário, a esperança venceu Satanás em todo o ministério público e até a sua crucificação. A esperança tem nome, é Jesus. Glória a Deus. A esperança é Jesus Cristo. Jesus. E aí o anjo diz, olha, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Lembrem-se, aí vem a senha, aí vem de fato o alerta. Lembrem-se do que ele disse quando estava com vocês na Galileia. Isso está registrado, Lucas 24, versículo 7. Lembrem-se, ele avisou vocês. Algo que nos chama a atenção, mas é o terceiro destaque que o texto bíblico traz sobre a narrativa da ressurreição de Cristo. As mulheres foram porta-vozes da Boa Nova. Dos versículos 8 ao versículo 10, diz que as mulheres foram porta-vozes da Boa Nova. É interessante que, olha que Deus maravilhoso. A mulher que naquele tempo não era contada, assim como criança. A mulher que não tinha vez nem voz. A elas o Senhor deu voz. A elas o Senhor então designou através dos anjos para anunciar a boa notícia aos apóstolos. Levar a boa nova aos discípulos. Os 11 discípulos e todos os outros não acreditaram nas mulheres, versículo 11. Aqui é representado pelas mulheres. Mas você tem dado crédito à voz do Senhor? Será que você atribui a aparência? Será que você atribui à voz do Senhor uma posição social? A uma boa dicção? A um português muito retocado, rebuscado, refinado numa linguagem mais simples? De que forma você, então, se relaciona com Deus? Você espera alguma coisa fora do comum para poder acreditar? Porque aqui as mulheres foram usadas pelo Senhor, enviadas com uma boa notícia, mas os discípulos de Jesus que também tinham sido advertidos sobre a ressurreição, não acreditaram. A Bíblia diz no versículo 12, que Pedro, no entanto, foi ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Não encontrou o corpo de Cristo. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro, ele não consegue se conter. Pedro não sossega simplesmente em dizer eu não acredito. Pedro vai ao encontro da origem da notícia. Vai então ao lugar que Jesus estava sepultado. E chega lá e ele constata o que havia dito às mulheres. E ele volta admirado com aquela notícia. Eu quero chamar a atenção nesta noite que Jesus apareceu de muitas maneiras a muitas pessoas. Eu quero dizer que após a ressurreição, como está escrito em Mateus 24, de 13 a 35, ele apresentou-se, ele se revelou a 2 discípulos no caminho de Emaús. E é interessante que ele pergunta àqueles 2 discípulos se eles sabiam das últimas notícias. E aqueles discípulos, eles estavam desconectados. Jesus queria saber se ele já tinha ciência da ressurreição. Qual era então a reação deles diante de todo o ocorrido, a sua morte, a expectativa da ressurreição. Mas eles não reconheceram naquela conversa, e a conversa se estendeu, e chegando a Emaús, já era tarde, e os discípulos pediram para Jesus então ficar com eles. E ele senta à mesa ali, ele parte o pão, e quando ele parte o pão e dá graças, aqueles discípulos reconheceram que era o mestre. E o mestre então segue a sua missão, ele já não vê mais o mestre, e vão anunciar aos outros que Jesus está vivo. Amém, Jesus. Eles entendem então a mensagem, e então vai a Galileia, vai compartilhar da boa notícia para que todos estivessem na Galileia. Lucas ainda registra dos versículos, Lucas 24, 36 a 49, Jesus aparece então aos discípulos. Jesus então prepara agora os discípulos para a continuidade da missão.
enquanto aqui estivermos como igreja do Senhor, seja enfrentando uma pandemia, uma peste como vivemos agora, seja num outro tempo de bonança, enfim, de contentamento, de festa, como for, o nosso coração precisa estar ligado em Deus, porque a nossa cidadania, a última, não é aqui, porque aqui estamos de passagem, porque o Senhor nos chamou para sermos servos, instrumentos da sua vontade aqui na terra, para sermos discípulos. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a Satanás, Jesus venceu o pecado. Amém, Jesus. A Bíblia chama a atenção, aleluia, Deus, de que depois de ressuscitado e tendo se manifestado a muitas pessoas, como diz, ele se revela aos discípulos e ele comissiona os discípulos, como Marcos e Mateus registram, e envia os discípulos para pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. A missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulo. A missão da igreja é pregar esperança, é dizer diante de um caos que ameaça, se não instalado, mas ameaça se instalar no mundo e no nosso país. Dizer que a esperança é Jesus. Dizer que Jesus é a solução para a nossa vida. Jesus, é verdade. É necessário conversão, arrependimento, de que vale a vida inteira sem Jesus, de que vale todas as conquistas da existência humana, de que vale então todos os prazeres, de que vale então viver todos os dias da nossa vida, se não encontrarmos com o autor da vida, se não tivermos então a garantia da vida eterna, Jesus Cristo. Se não entendermos que essa existência aqui, ela não é eterna, de que não é o fim, voltaremos ao pó, mas o Espírito volta a Deus. Amém, que o deu. Jesus. E um dia teremos que nos apresentar ao Criador de todas as coisas. Um dia teremos que prestar conta de todas as coisas. Verdade, portanto, a Páscoa de Cristo também é um grande livramento da condenação para todo aquele que verdade, crê. Deus. A Páscoa de Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo, Jesus Cristo, e assumiu o nosso lugar, a cruz, considerada então maldita. Ele assumiu a nossa maldição, ele assumiu o nosso pecado, como diz o profeta Isaías. Ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, ele se entregou, mas ao terceiro dia, a luz voltou a brilhar. Ao terceiro dia, ele ressurgiu. Amém, ao terceiro dia, para nossa alegria, para nossa esperança, para nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, sim, para a vida eterna, ele triunfou. Ele colocou debaixo dos seus pés a Satanás. Ele colocou debaixo dos seus pés a morte. Ele colocou debaixo dos seus pés, de uma forma definitiva, o pecado, porque Jesus ressuscitou. Logo, não há o que temer o amanhã. Precisamos então ter o maior bem que um ser humano pode ter, o maior patrimônio, que é um presente de Deus, que é vida eterna. Porque então, se vivemos com Cristo Jesus, para o Senhor vivemos, e se morremos com Cristo Jesus, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Amém, e aquele que tem o passaporte da vida eterna, Jesus Cristo, esse não precisa ter medo do amanhã. Verdade. Esse pode sonhar, projetar, trabalhar, estudar, construir, verdade, compartilhar ideias e tornar sonhos realidade, porque de fato o limite é os céus. Esse sabe que fome e sede de justiça é para aquele que de fato conhece e tem fome de Deus, porque Deus é amor, mas também é justiça. Ou seja, Deus tem te chamado nesta geração para marcar esse tempo, não para ser um zero à esquerda, mas para ser contado, para ser lembrado pelos seus filhos antes da vinda do Senhor, para ser lembrado por aqueles que ficarem, se Jesus não voltar nesta geração, com as suas práticas de justiça, com o seu testemunho, com um Cristo glorioso que mudou a sua história. Então nós podemos marcar vidas, nós podemos então mudar a história com a palavra de esperança, com a palavra de libertação. Esta noite nós celebramos a mesa do Senhor, a Páscoa de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Amém, Jesus. que derramou o seu sangue Glória a Deus. para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo veio e morreu no seu lugar, morreu no meu lugar,
no nosso lugar. Esta noite é a noite de ação de graças, é noite de vitória, é noite de salvação. Por isso, se você ainda não fez aliança com Deus, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Coloque a tua vida nas mãos dele e você vai conhecer a plenitude da vida. Talvez você imagine que vida é só quem curte as baladas, as bebidas, os prazeres que você deseja ou já desejou, enfim, ou tem sido convidado, ou já experimentou, enfim, seja qual for a sua situação. Eu quero dizer que Jesus é vida completa e ser discípulo de Jesus é encontrar o caminho para o céu, é encontrar uma missão na vida, é entender que Deus enviou Jesus para resgatar você e para te dar uma visão diferenciada, para usar você na terra como instrumento da sua salvação e da sua vontade, para habitar em você com o Espírito Santo, para perdoar os seus pecados e escrever uma nova história da sua vida, enxugar dos teus olhos toda lágrima, tirar a angústia do seu coração, o desespero da tua mente e te dar paz que excede todo entendimento e te dá de fato a alegria de viver e te dá de fato uma missão nobre, levar essa boa notícia: Jesus ressuscitou. Amém, então Jesus. Podemos crer no amanhã. Amém, Deus. Certo de que Deus falou conosco através desta palavra, certo de que Ele não mudou, eu quero deixar 3 considerações com base na mensagem desta noite. Primeiro, a morte não conseguiu vencer a vida, Jesus Cristo. Segunda coisa, a incredulidade impede ver a glória de Deus. A Bíblia fala em João 20, 24 a 25, que Tomé, quando ouviu falar que Jesus ressuscitou, ele disse que só acreditaria não apenas se visse, mas se ele tocasse nas chagas, nas feridas de Jesus. E eu quero dizer uma terceira coisa e determinante. O arrependimento e fé salva o pecador, salva a mim e a você. Arrependa-te. Isso está lá em João 20, 26 a 29. Tomé, quando Jesus chega e se apresenta pessoalmente a ele e os discípulos, e sabia do questionamento dele, falou: Tomé, toque aqui do meu lado, toque aqui nas minhas mãos, sinta as feridas, sou eu que falo contigo. E ele então, quebrantado, arrependido, cheio de fé, ele diz: meu Senhor e meu Deus. E o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém, Jesus. Nós não tivemos, nem temos a oportunidade como Tomé naquele momento da história. Mas Jesus diz no versículo 29, felizes aqueles que não viram, mas creram. Eu creio. E você? Você é convidado a crer também. Jesus veio e antes de você nascer, Ele se entregou para que você pudesse aceitá-lo como Senhor e Salvador e ter acesso à vida eterna no seu nome. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos neste momento celebrar a mesa do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eu convido você neste momento a se aproximar do pão e do suco de uva e nós vamos orar ao Senhor dando graças. Feche seus olhos. Nós vamos como igreja ceiar. É uma forma diferente por estarmos distantes fisicamente, mas é a mesma ceia. Portanto, com a mesma seriedade, com o mesmo respeito e fé, eu convido a igreja de Cristo, onde chega a nossa voz, falando a partir daqui da nossa realidade, Feira de Santana, Serrinha, Capela, mas também não podemos fechar na IPI, Feira de Santana e região, mas também a todo o povo de Deus, onde quer que chegue a nossa voz, em todo o Brasil. Pegue o pão e o suco de uva nesse momento. Estenda as suas mãos junto comigo. Nós vamos agradecer a Deus. Não há amor igual. Não há Deus entrega igual. Não há nome igual ao de Jesus. Não há outro nome, Senhor.